Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta para mais um vídeo diferente, tá, gente? Um vídeo que eu prometo tirar você da sua zona de conforto, trazer um lado mais nostálgico para distrair o seu coração, distrair a sua mente e fazer com que você sinta saudade de um passado tão distante, assim como eu senti. Ou seja, não falaremos hoje sobre perfumes, nem produtos, nem nada. E tudo isso deu origem, nessa ideia de vídeo, a partir do momento que eu vi uma publicação lá no Instagram, a qual me fez chorar mesmo, porque eu senti uma saudade tão doída, mas tão doída, sabe? E aí eu resolvi transformar em vídeo e trazer pra cá pra compartilhar com vocês, né? Eu sei que muitas de vocês aqui têm a mesma idade que eu, e eu tenho certeza que vai se identificar com cada pontuação dessas que eu deixei aqui, que eu vou falar pra vocês agora. Enfim, gente, a pergunta lá no Instagram era a seguinte, que era pra ser citada uma coisa que fez parte da nossa infância e que sumiu nos dias de hoje, nos dias atuais, a gente não vê mais. E só pra vocês terem uma ideia, até o dia que eu frequentei essa postagem, estava em 7.900 comentários. Foram muitas pessoas, tudo falando a mesma linguagem, tudo com saudade. Ou seja, foi uma geração que marcou. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar, gente. Então eu vou começar a citar aqui, deixando o computador. Se você se identificar, você deixa aqui abaixo, tá bom? Vou fazer você rir um pouquinho. Então, vamos falar de quê? Da folha de cheque. Quem lembra aí do cheque, gente? No passado eu trabalhei com muito cheque, foi pelo Itaú. Né? O cheque, para quem está chegando agora e é jovem e não conhece, era uma forma de pagamento, assim como hoje é usado o cartão de crédito, né? Débito, crédito. O cheque também era assim, tá, gente? Era uma folha, uma folhinha de cheque, onde você assinava, né? Rubricava ou assinava, você colocava o valor ali por extenso, o número também do valor. Enfim, gente, era uma forma de pagamento bem chique, né? Quem tinha uma folha de cheque, muitas vezes você abria a carteira assim, tirava aquele cheque poderoso, assinava com aquela caneta poderosa. As mulheres ostentavam mesmo com a folha de cheque, com cheque, né? Hoje em dia a gente não vê mais, eu pelo menos nunca mais eu vi, não sei nem se ainda existe o cheque. Então foi uma coisa que eu vivi, que eu vivenciei mesmo, tá, gente? Outra coisa que eu vi, que eu vivi, que eu estava lá, fila de orelhão. Quem lembra aí dos orelhões? Aqui em Jacobina ainda tem um orelhão ali no estabelecimento, eles deixaram mesmo o orelhão lá. Então, assim, gente, foi uma coisa tão boa, tão prazerosa, que geralmente acontecia assim aos finais de semanas, domingo, né? Olha a cachorrada da rua latindo. E as famílias, né, que moravam em outros estados, geralmente ligavam para esse número, né, do orelhão. E acabava até rolando uma amizade ali, porque a gente falava, alô, a pessoa do outro estado dizia, alô, você conhece fulana de tal? É minha mãe ou é minha tia? Tem como você chamar ela, que eu queria conversar um pouquinho com ela? Eu cansei de fazer isso, cansei de deixar o telefone pendurado no orelhão, ia lá na casa da pessoa, às vezes ia até correndo chamar a pessoa, e era um prazer chegar na casa da pessoa, dona fulana, tem o seu parente que tá no orelhão querendo falar com a senhora, e ela prontamente já colocava a sandália no pé, já trocava de roupa e vinha correndo para atender. Era nesse sentido, gente, eu tô toda arrepiada falando isso com vocês, porque foi uma coisa que eu vivenciei. Muitas vezes eu saí correndo para chamar os vizinhos, né, que o filho tava no orelhão, a filha, a sobrinha. Era algo assim muito prazeroso, muito bom. E a gente ia com prazer mesmo chamar, viu? Eu cansei de ir com muito prazer chamar. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê nos dias atuais, que é o orelhão, né, gente? A ficha também, que era a forma que você colocava dentro do porta-ficha ali do orelhão pra você falar, enfim. Só colocando ficha, você comprava as fichas, né? E hoje em dia são pacotes aí de internet. Mas antigamente era ficha, ou geralmente o cartãozinho, né? Depois ficou mais avançado, eles lançaram o cartão, né? Pra você inserir no orelhão e falar também. Era por minutos, tá, gente? Então, assim, foi coisa que deixou muita saudade. Ainda falando em comunicação, quem lembra aí das listas amarelas? Que era aquele livro com muitas folhas, um livro muito grosso, que as empresas telefônicas disponibilizavam para sua casa, quem tinha telefone em casa, e vinha todos os telefones do mundo, de clínicas, hospitais, lojas, tudo que você imaginava, tinha naquelas listas amarelas ali. Qualquer coisa você ia lá, consultava o número. Eu mesma até fiz pegadinha, eu até passei trote, porque ia lá na lista amarela, pegava aquele número e passava trote. Quem nunca fez isso, gente? Eu era mestre em fazer isso, era uma coisa muito prazerosa. Outra coisa que eu fiz muito, né? Dormir de mau jeito, acordou com aquela dor no pescoço, a ponto de não conseguir virar o pescoço. Minha mãe dizia, amarra a meia do teu pai no pescoço. Amarra a meia do teu irmão, a meia tinha que ser masculina, viu, gente? Tinha que ser meia de homem, pra amarrar no pescoço. Isso é muito clássico, né? Pra tirar o torcicolo. Eu fiz muito isso. Eu muitas vezes dormia de mau jeito, acordava com o pescoço meio endurecido e amarrava a meia. E não funcionava? Funcionava, viu? Então era muito clássico isso. Outra coisa, uma fala muito assim, que faz muito tempo que nunca mais eu ouvi,
E acho que vocês vão se identificar. Minha mãe dizia, sai do sereno. Quando tinha uma febre, alguma coisa assim, né? Uma enfermidade. Minha mãe dizia, sai do sereno, menina, pelo amor de Deus, entra pra dentro. Isso é um clássico, né? Sai do sereno. É muito saudoso. Outra coisa também, colocar uma linha. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Eu cansei de fazer isso quando meu filho era pequeno. Pegava uma linha, quando o Matheus estava com muito soluço, eu pegava uma linha vermelha, molhava aqui na boca, fazia uma bolinha e colocava na testa. Por incrível que pareça, era segundos assim, o soluço desaparecia, gente. Era impressionante. Não sei se era a nossa fé, né? Não sei se era a nossa vontade que aquilo saísse do nosso filho. Eu cansei de fazer isso. Pegava a linha, molhava na saliva e colocava na testa. O bebê se livrar do soluço e funcionava, viu? Outra coisa também bem saudoso é o tal do mimeógrafo. Quem lembra aí? Hoje em dia você nem ouve falar mais disso, não sabe nem o que é. Essa geração não sabe o que é o mimeógrafo na sala de aula. Que era quando a professora passava as provas desse mimeógrafo, né? Colocava ali o álcool e passava as provas. Gente, era um cheiro tão maravilhoso do álcool, tão maravilhoso. Era um cheiro até que intoxicante, que era muito álcool. Então, em dias de prova, né, que a professora passava, ficava passando ali por horas. Alguns saíam barrados, né, outras não. E a professora ia passando, depois ela saía distribuindo de carteira em carteira. E aquele cheiro de álcool, o cheiro maravilhoso, o saudade. Quem lembra aí dos mimeógrafos de sala de aula, que as professoras passavam as provas, me conta aqui abaixo. Outra coisa também é a apostila. Quem lembra da apostila? Que a gente não tinha esse lance de internet, a gente não tinha esse lance de, né, de pesquisar em internet, nada disso. Geralmente a gente ia para as bibliotecas, né, pegava os livros, aqueles livros grandes, grossos, para pesquisar as provas. Eu acho que era por isso que a gente estudava com mais vontade, né? Porque tinha que pesquisar mesmo para poder fazer a prova. Era semana de prova e tinha que pesquisar. Ou muitas das vezes comprava a apostila, né? Algumas vinham assim em folha, só a folha. E outras vinham encadernada, ou você mandava encadernar e pagava um valor por isso. Então eu vivenciei essa fase aí da apostila, tá, gente? Muita saudade mesmo. Outra coisa que minha mãe usava muito, e eu digo pra vocês que somos uma geração de sobreviventes, né? Porque quem usou Neucídio na cabeça e tá vivo hoje pra contar a história é forte, viu? Na época, no meu passado, eu tinha muito piolho. Eu digo por mim, né? Porque eu vivenciei tudo isso. Eu tinha muito piolho, meus irmãos tinham muito piolho. Eu tinha o sangue muito doce. Minha mãe tirava e o negócio brotava. O que ela fazia? Pegava uma latinha de alumínio, né? Que tinha um veneno chamado Neucídio. Quem lembra aí do Neucídio? E amarrava, colocava esse Neucídio, a cabeça ficava toda branca, parecendo... Hoje em dia chama-se aí, né? Tem um produto parecido que é o shampoo a seco, mas não é um veneno, né? Shampoo a seco é pra tirar a oleosidade do couro cabeludo da raiz. Mas na época lá, o Neucídio deixava aquela aparência do cabelo meio branco, sabe? Era um veneno mesmo. E a minha mãe ainda amarrava um lenço na cabeça e deixava ali por 3, 4 horas. Muitas das vezes a tarde todinha. Quando tirava, gente, o cabelo todo branco e passava o peito, os bichos caíam. Era um veneno brabo, mas a gente aguentava. Por isso que eu digo, somos uma geração de sobreviventes. Porque encaramos aí o Neucídio, que era um veneno e ninguém morreu, né? Muita gente tá aí vivo pra contar a história. Outra coisa que eu vivenciei por muitos anos, eu vivi nessa ilusão por muitos anos, até hoje, quando eu vou chupar um picolé, que eu tiro da embalagem, que eu começo a chupar o picolé, eu olho sempre o palito, né? Porque naquela época lá, tinha aquela ilusão dos palitos premiados, né, gente? Tanto da Que Bom, Soweto, essas marcas aí do passado que eu nem lembro mais. Mas sempre tinha aquela coisa, acho um palito premiado e ganhou. Eu nunca achei. Eu sempre vivi nessa ilusão e até hoje eu olho pro palito, mas não tem nada lá, viu? Então foi uma coisa tão prazerosa. Era uma coisa tão boa, gente, mas tão boa. Outra coisa que fiz muito, jogar queimada até umas 9, 10 horas da noite, na porta ali. Aquele monte de menino jogando queimado, jogando boleado. Geralmente acontecia em dias muito quentes, em dias de verão, né? E a gente jogava por horas, exaustivamente, até nossa mãe jogar pra dentro, sair na porta e dizer, vem pra dentro, tá na hora de dormir, menino. E a gente ia, muitas das vezes não tomava banho, tava com os pés sujos, os pés da cor do chão, suado, e aí saía daquela exaustão do brincar ali na porta e ia, deitava na cama e dormia. Enfim, eu vivenciei muito isso. Jogava assim, boleado, queimadinha na porta exaustivamente, e era uma coisa tão prazerosa, tão maravilhosa. Não tinha esse lance de estar com a cara enfiada no celular, sabe? Hoje em dia você vê as crianças só no celular, ou então só em joguinhos, e no passado não, era correndo na rua, brincando de bola, não tinha esse lance de trânsito, não tinha esse lance não tinha essas coisas pesadas, né? Era muito leve, era tudo muito leve, e a gente jogava tanto até nossa mãe colocar pra dentro, e minha mãe fazia isso, passa pra dentro, tá na hora de dormir, e aí quando a gente entrava, ela trancava a ponta, e aí tinha que ficar tudo quieto e dormir mesmo, e na nossa casa era 7 filhos, imagine. Então assim, foi muita... É uma loucura falar sobre isso, porque traz uma saudade, né?
Outra coisa também que eu apelava muito e apelo até hoje, que é para São Longuinho. Quem conhece São Longuinho? Essa semana eu até chamei por ele, porque eu perdi uma das canetas que eu mais gosto de escrever. Ela caiu por aqui em algum canto. E eu parei, olhei para os 4 cantos aqui. Eu digo, meu Deus, São Longuinho, São Longuinho. Se minha caneta aparecer, eu dou 3 pulinhos. Quem nunca chamou por São Longuinho que atira a primeira pedra, né? Então é uma coisa do passado que a gente não vê mais nos dias atuais. Outra coisa também era virar a antena da TV. Sempre que a imagem da TV, né, ficava ruim, ficava aquele embolando assim, vendo 3, 4 pessoas numa imagem só. Sempre tinha um que levantava, ia em cima da casa, ou ia no quintal virar a antena e ficava de lá. Tá bom agora, não, tá bom não, vira mais pra cá, vira mais pra cá. Era assim, gente, era mais ou menos assim. E ainda tinha o pedaço de bombril que eu colocava na ponta da antena, viu? Era loucura, mas aconteceu isso no meu passado, eu vivenciei isso. Outra coisa que a gente fazia muito era cobrir os espelhos, né? Em dias de chuva, em dias de tempestades, minha mãe dizia, corre, cobre o espelho, cobre o espelho. A gente sabe que uma coisa não tá ligada à outra, mas a gente fazia muito isso do espelho, tá? Outra coisa também foi o biotônico Fontoura. Quem lembra aí do biotônico Fontoura? Minha mãe fazia a mistura do biotônico Fontoura com aquele emulsão de Scott, que tinha um homem, né? No frasco tinha um homem com um peixe enorme nas costas. Quem lembra aí da emulsão de Scott? Minha mãe fazia essa mistura. Suzy, pra que era essa mistura? Pra dar mais vontade, pra abrir o apetite da criança. Minha mãe deu tanto pra gente que até hoje eu sinto essa fome, que não sai de mim, porque tem dia que dá uma fome que chega a dói. Então eu tomei tanta emulsão de Scott com um biotônico que essa fome tá em mim até hoje. Quem usou a emulsão de Scott aí vai se recordar. Eu acredito que ainda tem ainda nas farmácias, né? Só que eles mudaram a composição. Antigamente era um cheiro de peixe, hoje é um cheiro de laranja. Acho que é mais ou menos isso. Então eu vivenciei a fase aí do biotônico Fontoura e faz efeito em mim até hoje. Quem lembra aí, me conta aí, viu, gente? Outra coisa também do shampoo Colorama. Quem lembra aí do shampoo Colorama na fragrância de ovo? Mas Suzy tinha o cheiro do ovo? Não, gente. Não tinha o cheiro do ovo. Era um cheiro tão maravilhoso daquele shampoo Colorama na fragrância de ovo, mas não tinha o cheiro do ovo. É impressionante que não tinha. Ele era meio creme, uma cor creme, sabe, amarelinho. Um cheiro maravilhoso. E pra finalizar, a gente usava o Neutrox. Por isso que o Neutrox faz parte da minha vida, na vida de muitas pessoas até hoje, né? Até hoje. Que era o shampoo Colorama de ovo, junto com o Neutrox aí, né? Usado como condicionador. Era muito maravilhoso. Outra coisa que eu vou citar também, que é o Nero, gente. O Nero que era usado ou com touca, ou com lenço, ou com os grampos, né? Que a gente lavava o cabelo, enrolava ele todinho, fazia aquela volta na cabeça com o próprio cabelo e colocava os grampos, ou então amarrava um lenço, ou colocava uma touca e ficava o dia todo com aquilo esperando o cabelo secar. Depois que tava um lado seco, virava pro outro lado e deixava mais umas horas. Eu sei que pra finalizar, quando tirava tudo aquilo, o cabelo parecia que se tinha dado uma progressiva, parecia que se tinha dado uma escova, uma prancha bem poderosa. Gente, o Nero funciona até hoje. Eu amo. Até me pediram pra fazer isso, qualquer hora eu faço aqui pra mostrar pra vocês, que tem gente que não conhece, né? Outra coisa também, trocar papel de carta. Meu Deus do céu, eu tinha coleções de papel de carta. Eu tinha uma pasta cheia de papel de cartas que eu levava pro colégio. E nas horas vagas ali, entre uma aula e outra, sentava com as meninas e trocava. Ai, gente, que saudade. Eu não sei o que foi que eu fiz com a minha pasta de papel de carta, mas enfim, hoje em dia não tenho mais nenhuma aqui, né? E era maravilhoso demais. Maravilhoso. Eu já falei dos trabalhos que a gente pesquisava em biblioteca, porque não tinha esse lance de internet, né? A gente tinha que ir pra biblioteca, pesquisar naqueles livros enormes. Sentava lá por horas e pesquisava os trabalhos da escola pelas bibliotecas, tá? Era tão bom. Sentava, batia papo. Era um motivo para sair de casa, que a minha mãe deixava sair muito, então dizia, tem que pesquisar o assunto da prova e tem que ir para lá, para a biblioteca, mas deixava sair. Então, assim, era um motivo para fugar também, né? Para fuga, para sair de casa um pouco. Outra coisa também, quando a criança caía e se machucava, batia, subia aquele galo na testa, minha mãe pegava o cabo de uma faca ou o cabo de uma colher e botava em cima, né? Para o galo não subir. Eu fiz isso com o Matheus também. Matheus caía, mas às vezes e subia o galo na testa e eu colocava uma faca ou uma colher para frio, né? Tinha essa coisa, viu, gente? E funcionava, viu? Outra coisa também, o tal do mertiolate. Quem lembra aí do mertiolate? O mertiolate no machucado. Muitas vezes eu caía, me machucava, mas eu não mostrava a minha mãe, porque sabia que se eu mostrasse, ela ia colocar o tal do mertiolate, que era vermelho, gente. É uma textura meio, uma cor meio vermelha. E assim ardia, mas ardia até a alma. Era uma tortura colocar o mertiolate. Hoje em dia, se vocês encontrarem na sua farmácia, não tem mais aquela ardência. Eles mudaram a fórmula, né? Mas no passado era uma cor vermelhada, colocava no machucado e a gente ia no céu e voltava, para não dizer em outro lugar, porque ardia muito. Quem lembra aí do mertiolate? Outra coisa também, menina, não sai no vento não. Tu acabou de acordar. Se tu sair no vento, tu vai ficar com aquela torta, com o rosto torto. Não era assim, gente? Não tinha isso?
Ou muitas das vezes acabava de acordar, não podia abrir a geladeira para não entortar, para não deixar o rosto torto. Tinha essa coisa, viu? E é perigoso. Até hoje eu não faço isso porque eu tenho medo. Outra coisa também, colocar banho de galinha no algodão, embeber o algodão, molhar um pouquinho o algodão na banha de galinha e colocar no ouvido, né? Geralmente quando tava com muita dor de ouvido, minha mãe fazia isso. E a gente ficava com aqueles 2 tufos de algodão embebido com banha de galinha no ouvido. Não é que passava? E não é que funcionava? Funcionava. Por isso que eu digo, coisas que fazem falta, coisas que funcionavam no passado. A gente tinha um pouco de inocência e que hoje em dia, nos dias atuais, você não escuta mais sobre isso, você nem vê falar, mas eram coisas que funcionavam, viu, gente? Outra coisa também, cachumba, né? A cachumba, a famosa papeira, que era aquela doença que desenvolvia, você ficava com aquele bolo aqui na garganta. Eu tive, tá? O pescoço ficava bem duro e aquele bolo aqui. Ficava 7, 8 dias com aquele negócio aqui da cachumba, né? E se não desse repouso, essa cachumba descia e ficava na virilha. Enfim, gente, era uma coisa assim. Mas foram coisas que eu vivenciei e que até dá saudade, né? Outra coisa também que era tocar a campainha das casas alheias. Eu saía do colégio com as meninas. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Saía do colégio, saía tocando as campainhas e correndo. Tocava a campainha e corria. Muitas das vezes a pessoa saía, xingava. Enfim, outras não saíam, mas era uma diversão fazer isso, viu? Sair da escola e tocar a campainha. Hoje em dia é só no celular, né? O celular, gente, é uma arma que tá destruindo o mundo. Podem me julgar que eu vou falar isso pra vocês. Está destruindo o mundo, está destruindo relacionamentos. Enfim, ó, sem comentários pra não vir me julgar, viu? E aqui eu deixei mais algumas outras coisas pra lembrar pra vocês dos filmes, né? Que a gente ia lá na locadora. Geralmente ia na sexta-feira, pegava um filme pra entregar na segunda. Assistia aquele filme lá por 2, 3 vezes, locava, né? Era uma locação de filmes, entregava na segunda. E detalhe, tinha que entregar rebobinado, senão você acabava pagando multa. E eu fiz muito, tanto isso aqui na Bahia quanto lá em São Paulo, quando eu fui também. Tinha essa coisa das locadoras, hoje em dia não existe mais, né? Locadora de filmes, hoje em dia é Netflix, hoje em dia é o Prime Video, hoje em dia é o Star+, enfim, né? Você assiste em casa na maior comodidade, mas do passado era alugado, era alocado os filmes, tá, gente? O que mais tem aqui? O telegrama. Quem lembra aí do telegrama, que era o meio de comunicação mais rápido? Hoje em dia é e-mail, hoje em dia é WhatsApp, né? Tudo mais rápido. Mas lá no passado era telegrama, viu? Telegrama que você passava nos correios para um familiar seu em outro estado e chegava muito rapidamente. Era muito mais legal, gente. Tinha uma expectativa, né? Meu Deus do céu. E era uma fase assim que as pessoas viviam de verdade, que não fazia nada para querer um ser melhor do que o outro, para dizer que tinha uma casa boa, para dizer que tinha uma vida boa, para dizer que tinha um carro bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque hoje em dia, se vocês notarem, a grande maioria das pessoas se baseiam pelo que tem, se definem pelo que tem. Se eu tenho uma casa chique, eu vou mostrar porque eu quero passar a impressão de que eu sou boa mesmo, que eu sou rica, que eu sou a melhor. Se eu tenho um carro poderoso, eu vou mostrar. Enfim, essa coisa aí, meio falsificada, essa coisa meio de aparência que as pessoas, a grande maioria das pessoas vivenciam hoje. Não é à toa que o Instagram tá aí, se só mostra isso, né? Carros de luxo, viagens de luxo, casas de luxo. É uma vida ali que a gente sabe que é tudo falsa, que não existe aquele glamour todo nas 24 horas. Mas as pessoas hoje em dia se baseiam, se definem pelo que tem, né, gente? Tá meio complicado hoje. O que mais que tem? Aquelas fotos de colégio, que passava um homem assim uma vez por mês, né, fazendo aquela reunião ali para quem queria as fotos, e geralmente ele vestia uma roupa ou era uma roupa de formatura, ou era uma roupa de Natal, colocava a gente ali no fundo, né, um painel, tirava aquela foto e a nossa mãe pagava depois por isso. Gente, era muito bom. Tem muita gente que tem até hoje os quadrinhos, né, com aquela moldura, a foto com aquela moldura, com aquela roupinha de formatura, ou aquela roupinha de Papai Noel. Quem lembra aí da roupinha? Eu tenho uma cunhada que ela tem vários assim da minha sobrinha, do meu sobrinho, e ela guarda até hoje. Outra coisa também, gente, aquele binóculo, né? Que você via, era um binóculo que você colocava no olho assim e via as fotos pequenininhas lá dentro, as imagens. Quem lembra aí dos binóculos? Foram coisas que eu fui lembrando, que eu vivenciei, é por isso que eu pontuei aqui pra compartilhar com vocês. E era bom demais avistar tudo, ó. Eu tinha uma caixinha que era cheia daquilo, cheia de binóculos pequenininhos, né? E aí cada binóculo tinha uma fotinha assim, bem pequenininha, e aí você colocava no olho assim e avistava a foto. Era muito bom. Era muito bom. E por fim, que eu vou deixar aqui para compartilhar com vocês, cartão postal. Quem lembra aí? Geralmente era assim, a pessoa viajava para outro estado, ia de férias, e lá em tal estado que a pessoa chegava, pegava aquele cartão postal da cidade, assinava, colocava uma mensagem, mandava via correio, chegava na casa do amigo, da parente. Enfim, gente, era muito bom. Era muito, muito bom. Então, nesse vídeo, eu quis trazer um pouquinho de nostalgia para a tua vida. Me conta aí
Quais foram as coisas da sua infância que hoje em dia, nos dias atuais de hoje, você não escuta mais, você não vê mais? Me conta aí que eu vou amar saber, tá, gente? Muito, muito diferente. Falar sobre perfume, sobre produtos, tem hora que cansa, tem hora que enjoa. E eu quis fazer esse vídeo para descontrair um pouquinho, tentar tirar você da sua zona de conforto e a gente bater esse papo aqui. Ficaria melhor se fosse numa live, né? Porque aí ao vivo vocês iam me falando o que vocês lembravam, né? E que te recordava do passado e eu ia passando para vocês. Mas enfim, eu resolvi fazer assim vídeo e agora você deixa aqui abaixo nos comentários qual que era aquela coisa da sua infância, lá que você vivenciou no passado, que hoje em dia você não vê mais. Me conta aqui abaixo que eu vou amar saber. Vamos distrair a mente um pouquinho, né? Sair dessa vida que tá tão... Se for pensar muito no calor, você pira. Se for pensar muito nas catástrofes que tá acontecendo, você pira. Se for pensar muito em problema, você pira. Então vamos distrair um pouquinho a mente, tá bom? Um grande beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente volta a se encontrar nos próximos, se assim Deus permitir, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.